Prosperar não é sobre vencer o outro. É sobre vencer as vozes internas que disseram que você não podia. Eu aprendi que o mundo pode ser, gente, muito desigual, mas a minha vibração não precisa de ser pequena. Eu sou Afrodite, sou terapeuta holística, sou psicanalista. Sejam todos muito bem-vindos à Aurora do Conhecimento. Aqui integramos espiritualidade, física quântica e autoconhecimento. Quando eu entro em sintonia com a minha consciência, o que era limite acaba virando degrau. Mas como? O que era escassez vira impulso. E o que era dor acaba virando ferramenta. Quando você transmuta o que te impedia em força. E é assim que a gente vence nesse mundo. E como você vence? Sendo tão consistente, tão consciente, tão luminoso. Que a injustiça vai perder força diante dessa presença. A meritocracia da alma não é sobre o que o sistema te deu. É sobre o que você decidiu se tornar, apesar do sistema. E quando eu falo sistema ou sociedade, eu não estou falando de uma força invisível não, viu? Quando eu falo sistema, sociedade, eu estou falando das instituições concretas, como o sistema educacional, que define quem tem acesso ao saber e quem não tem, o sistema econômico, que concentra renda e restringe também. Estou falando do sistema político, que decide de quem tem voz e quem é silenciado, e o sistema midiático, que constrói as imagens e os padrões que passamos a acreditar sobre nós mesmos. E aqui entra também o sistema religioso e o familiar, que muitas vezes acaba moldando a mentalidade e de submissão e de culpa também. Tudo isso, gente, forma o tecido da sociedade. Mas ainda assim, dentro dessa rede existe algo que nenhuma instituição pode controlar: a consciência individual. E é aqui que entra a verdade. A verdadeira meritocracia espiritual. Ela não é aquela imposta por quem já nasceu com privilégios, mas aquela que nasce do esforço de transcender a própria mente condicionada. E quando você entende isso, ninguém mais pode te parar. Porque o que nasce da alma não precisa de permissão para prosperar. Existe um ponto que muda tudo. E é quando a consternação, aquele nó no peito de quem já cansou de tentar muito, começa a se transformar em uma lucidez profunda. É quando a raiva do que te fizeram vira a energia que te faz levantar e dizer: eu não sou o que fizeram comigo. Eu sou o que eu escolho fazer com isso. Esse, gente, é o ponto da virada. Esse é o pulo do gato. Quando a dor deixa de ser inimiga, ela se torna professora. E a partir disso, você para de gastar energia com o que foi e começa a canalizar tudo para construir o que será. A consternação, nessa hora, ela é normal, todo mundo vai sentir, mas ou você se afunda com ela, ou você faz dessa consternação o útero para a tua força. É quando o coração que está cansado, que decide que não quer mais sobreviver, ele diz que quer florescer. E é como você direciona essa energia. E é exatamente nesse ponto que uma coisa muito, muito profunda acontece. O peso que você antes arrastava começa a te impulsionar. Porque, gente, o mundo ainda pode ser injusto, e eu tô concordando, mas dentro de você a justiça vai começar a se instalar. Aquela justiça silenciosa de quem entende que não precisa que o mundo seja justo para que eu seja grandiosa, para que você seja grandioso. Esse é o momento que a ferida ganha um propósito e o sofrimento ganha uma direção. Esse é o ponto, essa é a alquimia. E toda vez que você transforma o porquê
em pra quê, o universo vai começar a entender que você aprendeu a linguagem da superação. E a partir disso, ele começa a responder. A meritocracia da alma começa aí. No instante em que o seu coração se torna um templo de força. Olha que lindo. Esse é um chamado muito profundo, gente. Um chamado para todos que se sentem desestimulados pelo sistema, decepcionados pela sociedade e feridos pela maldade de uma realidade que às vezes parece não ter espaço para quem sente profundamente. Esse é o som da sua alma dizendo que ela ainda está aqui e que ela está pronta para superar tudo que vem sendo obstáculo até agora. Falei, esse canal aqui nós vamos afiar a nossa inteligência, porque não é o mundo que decide quando você floresce, é o seu espírito. E talvez, a grande vitória seja justamente essa, gente. Continuar sendo luz num tempo que tenta te apagar. Não há sistema mais forte do que a consciência desperta. Não há justiça, não há injustiça que dure diante de uma alma que insiste, que está viciada em se curar. Você vence o mundo que tenta te calar quando você se torna tão consistente na sua verdade, tão luminosa na sua própria energia, que o mundo vai ser obrigado a te ver. Esse é o teu poder autêntico. A única coisa que você não pode deixar morrer, olha pra mim aqui, gente. A única coisa que você jamais pode deixar morrer é o brilho que te torna único. É a sua autenticidade. Que cada queda sirva de impulso, que cada dor se cure e que cada vez que o mundo tentar te silenciar, você responda com a presença, com a consciência. Porque você não está aqui para se adaptar ao mundo. Você está aqui para elevar a vibração dele. E você não paga o mal com o mal, né? E é assim que se vence. Não com gritos, não com agressões, jamais. Mas com luz. A prosperidade, ela começa quando a sua alma volta e começa a acreditar em si mesma. E eu sei, você acha que não? Tem gente que me escuta agora e pensa, mas é fácil falar, olha quem está dizendo. Porque eles estão me vendo agora sim, mas não sabem a minha história. E não percebe que é justamente aí que mora o primeiro bloqueio. A incapacidade de ouvir o conteúdo sem julgar o mensageiro. O mundo está tão acostumado com aparências que muita gente não consegue se concentrar na palavra. Precisa de adornos, precisa que seja de uma certa forma, precisa de que tenha toda uma ritualística, precisa de títulos, precisa de que a mensagem venha de uma forma certa. E o que eu quero dizer, na verdade, é que a sabedoria, às vezes, gente, vem de quem o mundo nunca esperaria, tá? E porque o verdadeiro desafio não é vencer o outro e nem provar nada. O verdadeiro desafio é não se deixar ser moldado pela maldade desse mundo e manter a alma íntegra, mesmo quando tudo à sua volta tenta irremediavelmente te endurecer. E entender que o propósito da vida não é se esconder da sombra, mas aprender a irradiar a luz mesmo que dentro dela. Foi o que eu fiz. No fundo, gente, o grande objetivo não é vencer o mundo, não. É conseguir fazer a diferença dentro dele, apesar dele. É invocar a sua luz e trazer ela de uma forma tão forte que vai ser impossível não te notarem e, melhor,
impossível que você não impacte de forma positiva a vida das pessoas. Luz a todos.